Alô amigos, sejam bem-vindos. Estamos gravando mais um vídeo desse canal sobre a questão candente da verdade ou da mentira, porque há milhares de vídeos na internet que estão mais preocupados com visualizações, com monetização, do que com a verdade. Este é o canal da verdade, né? Então espero que vocês gostem, porque vou dizer verdades aqui bem duras. E vou dizer coisas que vocês não sabem, nem vão encontrar livro nenhum. Vou usar só 4 livros. Eu vou usar somente 4 livros para fazer o que eu fiz aqui. O texto está pronto. Estão prontos então? Não se esqueçam de dar o like, recomendar o canal e preparem-se, tá? Porque vai ser pesado. Vamos lá? O texto está aqui. A sociedade secreta mais poderosa do mundo. Depois de ver o vídeo mentiroso de Jean Valjean, decidi continuar. 5 vídeos sobre a Igreja Católica repetiam o mesmo jargão. Constantino criou a Igreja no século IV, no Concílio de Nicéia. É estranho, é uma unanimidade que dá para desconfiar. Ainda mais quando se vê o professor Jonathan Matias, filo-judeu, quer dizer, amigo dos judeus, e ateu, professor de História e historiador, pesquisador impoluto, dizer que essa afirmação não encontra nenhuma base histórica. Eu coloquei o vídeo deles para você ver, é 1h30, é uma aula de história fantástica, mas mostra a história verdadeira da Igreja Católica. Então Constantino não fundou a Igreja Católica, base coisa nenhuma. Isso não tem, essa afirmação não tem base histórica. É assim que o Jonathan Matias, que eu admiro muito, começa o vídeo dele sobre Igreja Católica, milagre ou realidade. Pois bem, então por que e quem foi o autor dessa versão falsa da criação da Igreja Cristã, especificamente a católica, por Constantino? Esdras, o escriba. Está onde? Aqui. Então vocês vão encontrar aqui, vou mostrar aqui, esse livro aqui é conhecidíssimo. Toda a Bíblia Sagrada tem o livro de Esdras, tem 4 livros. 2 livros de Crônicas, Crônicas 1 e 2, e o livro de Esdras e Neemias. Então foi assim, mentiroso, igual Jean Valjean, quem espalhou essa história. A Carral Hebraica, que foi criada por ele, e o sionismo, mais tarde por Theodor Herzl, cujo nome é Benjamin Zev. Então aqui está, qualquer Bíblia traz o nome desse canalha. Então não temos como tirar ele da Bíblia, porque as informações históricas que ele dá são muitas e muito importantes. Vamos afirmar isso categoricamente. Quem foi Esdras? Fez uma coisa falsa, mas não se pode tirar da Bíblia. De acordo com o capítulo 7 do seu livro, Esdras era um sacerdote levita, entre aspas, um escriba, ou seja, um escritor, pouca gente sabia que escrevia naquela época, perito na lei de Moisés, que o Senhor, o Deus de Israel, havia dado. Está no livro de Esdras 7, capítulo 7, versículo 6. Então, de 1 a 5 e depois 6. Um homem instruído nos mandamentos de Deus e nos seus estatutos para Israel. 7, 11. Então veja, aqui está tudo, está muito bonitinho, não é? O rapazinho aqui é o cara. Então, agora, o que torna o livro de Esdras tão importante que não pode ser tirado do cânon bíblico? A reconstrução do templo de Jerusalém, reconstrução, ou seja, Nabucodonosor tinha destruído. Então, Zorobabel, depois da libertação do cativeiro babilônico por Ciro, vai reconstruir. Isso está no livro de Esdras, portanto não pode ser tirado. Portanto, Zorobabel, descendente de Davi, príncipe da casa de Davi, é contemporâneo de Esdras e vai reconstruir o segundo templo, o templo de Salomão. Outra coisa, a descrição das ações desse mesmo Zorobabel, junto com Josué, sumo sacerdote, que são citados nos evangelhos de Mateus e Lucas como ancestral de Jesus Cristo, em Mateus 1, 12 e 13, Lucas 3, 27. Então, Zorobabel é contemporâneo de Esdras, e Esdras não pode dizer que ele não é príncipe da casa de Davi. Então, ele deixa. Mas daí para frente, ele, no livro das Crônicas, ele desconstrói o sumo sacerdócio e a casa de Davi. Ou seja, a família de Davi, a dinastia davídica é desconstruída, pois Jesus nasceu pobre, sendo filho de Davi, por causa de Esdras. Ele desconstruiu, né? E por que o sumo sacerdote
tinha que se esconder. Onias III e Onias IV tiveram que se esconder. Onias III foi assassinado e Onias IV teve que fugir para o Egito, onde Alexandre Balas o acolheu. Então, por quê? Porque Esdras tinha fundado uma ordem secreta. Essa ordem secreta é a mais poderosa sociedade do mundo. Então, Esdras é um dos candidatos considerados autorizados para reescrever a Bíblia. Reescrever. Vários livros do cânone bíblico são descritos no livro de Bernardo de Casper. Está aqui, ó. Tudo que eu vou dizer está escrito aqui. Minha gente, eu vou me basear nesse livro aqui. Um livrinho tão pequenininho, né? Mas vocês não vão encontrar esse livro não, viu? Ó, tudo que eu vou dizer está escrito aqui. Não vou abrir o livro e mostrar. Mas está aqui, ó. Bernardo de Casper é o autor. Biblioteca Judaica Popular, Bernardo M. Casper, uma introdução ao comentário judaico da Bíblia. Editora Biblos. Vou me basear nesse livro. Quando eu citar, será dele. Muito bem. Então, é judeu, tá bom? Então, tudo vai ser dito por ele. Então, Bernardo de Casper, judeu, na página 26 do livro que mostramos, que está um pouco conhecida a sociedade que Esdras fundou. Uma sociedade secreta chamada a Kahal Hebraica. Kahal quer dizer igreja, assembleia, que também é denominada a Grande Sinagoga. Está nas páginas 10 e 11 do livro de Casper. No ano 444, Esdras convocou uma grande assembleia, os judeus mais ricos e mais sábios do mundo. Veja então que ele tinha muita influência. Essa assembleia revisou os escritos do Antigo Testamento. Revisou é uma palavrinha, é um eufemismo para dizer que ele reescreveu. Ou seja, modificou, ao contrário do que dizia Varlan, que o Antigo Testamento nunca foi alterado. Pois bem, foi totalmente alterado, porque Esdras, junto com a grande sinagoga, ou a sinagoga de Satanás, revisou, reescreveu todos os livros do Antigo Testamento. Todos. Então, alterou, adulterou, manipulou todos os livros da Bíblia. Logo, ao contrário do que diz Varlan, o Antigo Testamento, na sua versão original, foi de modo total destruído pelos homens da Grande Assembleia, ou Kahal Hebraica. Isso consta no livro de Casper, mostrei já aqui para vocês, né, na página 17. Está aqui, página 17 está aqui dizendo isso. Literalmente, ele não esconde. Então, diz que Esdras criou as sinagogas, uma coisa muito útil, porque era escola de judeus. Os judeus não tinham escolas, só os grandes líderes podiam estudar, chamados rabis. O povão não podia. Pois bem, Esdras, exatamente querendo conquistar o povão, então vai fazer sinagogas, onde até o camponês vai poder vender seus cabritos, suas ovelhas, sua abóbora e por diante. E aí, às quinta-feiras, que é o dia de feira em Jerusalém. Assim, ele construindo a Hamidrash, assim que ele chama, a casa de instrução, ele vai fazer com que todos os pequeninos, inocentes, judeus, o povão vai ser doutrinado pelos presidentes das sinagogas. Ele faz, portanto, dar um golpe mortal no Antigo Testamento. Agora a verdade vai ser dita na sinagoga. Portanto, não é só o rabino que vai saber. O rabino vai passar isso para o povo simples, inocente e analfabeto. Onde? Na sinagoga. Jesus vai estar frequentemente na sinagoga para discutir. Exatamente por isso. Porque ele sabe que ali vai ser adulterado a lei de Moisés e todos os escritos do Antigo Testamento. Vai ser uma briga feia. Agora, com o passar do tempo, após que as Bet Hamidrash, casa de instrução, onde todos podiam ser instruídos sobre a escritura, falsamente, mas eram. Então, a sinagoga passa a ser o centro do culto, não o templo. Então, o templo deixa de ser o centro do culto e as sinagogas passam a ser. O templo passa a ser apenas o lugar dos sacrifícios sangrentos, né? Holocaustos. Mas o lugar de instrução é a sinagoga. Quem fez isso? Esdras. Genial, diabolicamente genial. Praticamente ele anula a lei de Moisés, criando uma tradição construída pelos homens da grande sinagoga, que se chama Mishnah. Está aqui. Aqui apenas um exemplar simples. Então nós temos os originais. Aqui nós temos a Mishnah,
mas um exemplar para apenas a divulgação. Mas nós temos o exemplar autêntico. Vou mostrar para vocês aqui, tá? Então, espera só um pouquinho, né? Aqui é um exemplar de divulgação, a Mishnah. Então, vou usar também isso aqui. Mas, aqui nós temos um exemplar que é autêntico. Aqui eu tenho uma Mishnah autêntica. Tá vendo, ó? Aqui está. Então, lá em cima está escrito, na primeira linha está escrito assim, ó. Aqui está Torá, aqui está Nebim, aqui está Ketuvim. Torá é a lei, Ketuvim é Nebim, é profetas, Ketuvim são os escritos. Então, assim, isso aqui já foi escrito por Esdras, ou os escribas. Jesus lutou contra isso até a morte. Por quê? Porque a Torá é que foi deixada por Moisés, e as outras partes escritas pelos sacerdotes, que não eram Esdras, sacerdotes legítimos, né? E principalmente o sumo sacerdote. Então, que beleza, né? Genial o que esse homem fez. Vamos continuar? Vamos. Então, Esdras praticamente criou a sinagoga, que era o centro também do culto, não somente de instrução. Ele criou um culto, um tipo de missa. Olha só, o carinha não era de brincadeira. Além de criar um centro de instrução, onde espalhava a falsidade, né, a adulteração dos livros de Moisés e dos outros, ele também criou um culto, anulando assim toda a tradição mosaica, criando uma tradição construída pelos homens da grande sinagoga, dos quais vamos falar na Mishnah. Página 36 e 37 do livro Casper, está no Talmud Avot 1. Foi a partir de Esdras que a lei escrita Torá She-Bishtav foi equiparada à lei oral. Então, a lei escrita dada a Moisés no Sinai chamava-se Torá She-Bishtav, mas foi equiparada à lei oral criada por Esdras. Então, ele criou a lei oral, ele ditou a lei, ele inventou a lei. E essa lei era a invenção dos homens. Jesus diz: vós trocaste a lei de Deus por tradições humanas. Então, esse é o nó, esse é o ponto onde Jesus de Nazaré vai discutir com os escribas fariseus. Torá Shebapé é a nossa, hoje, atualmente vai ser chamada de... Deixa passar o carro. Deixa passar esses vereadores aí que estão fazendo. Agradecendo. Pronto, é assim, aqui é assim. Eu fiz tudo para pegar silêncio. Então, o que acontece? Então, a lei da Moisés no final é Torá Shebishtav. Esdras vai criar uma lei oral, que acaba lá, Torá Shebapé. Jesus lutou contra a adulteração da escritura pelos escribas, e estes o acusaram diante de Pilatos, o qual inexplicavelmente o condenou à morte na cruz. Mas, inexplicavelmente não. Nós sabemos através do livro O Julgamento de Pilatos, de Kurt Speidel, que Pilatos temia os sicários. Quem eram os sicários? Sicários eram os primeiros profissionais que eliminavam quem estivesse contra o partido dos fariseus. Os primeiros terroristas. Então, quem inventou o terrorismo? Os judeus, com o nome de sicários. Pilatos temia que eles matassem a família dele. Então, por isso, condenou Jesus. Aí, até está o motivo que Pilatos dava as mãos e disse: façam com ele o que vocês quiserem. E ele disse: crucifica, Pilatos ficou. Aí está, sicários, decora o nome, viu? São os primeiros assassinos. Então, o hebraico era uma língua exclusivamente do domínio do sacerdote. Somente os sacerdotes falavam hebraico, somente os sacerdotes liam hebraico. Esdras, seus escribas, ao traduzir o texto hebraico para o aramaico, que era a língua vulgar, introduziram partes criadas pela grande assembleia, por ele e pelos seus puxa-saco. Isso que é uma nova versão da Bíblia chamada Talmud. Então, nós mostramos aqui para vocês um exemplar da Mishnah popular, divulgação, e um outro exemplar que seria, portanto, original. Então, nós mostramos os dois, né? Então, aqui está o exemplar original, tá? Então, nós temos os dois, o de divulgação e o original. Então, inicialmente, essas modificações eram pequenas, porém a influência dos escribas era forte, e desse modo apareceu a versão completa da Bíblia conhecida como Targum.
versão aramaica, ou seja, tradução do hebraico para o aramaico, que vigora até hoje no Talmud. O Talmud são, sei lá, 17, 18 livros, é uma coleção onde, na verdade, começou com o nome de Targum. Começou com Mishnah, depois o conjunto de Mishnah, que é o Targum, os Talmudes. Portanto, nós temos a versão aramaica, que ela depois foi recolocada em hebraico, foi traduzido, olha bem o jogo, do hebraico para o aramaico, ou seja, de Moisés, dos autores do Êxodo, Deuteronômio e do Javista para o aramaico. Depois do aramaico para o hebraico de novo. E queima a de Moisés, queima a antiga. Então nós não temos hoje, segundo Harold Bloom e David Rosenberg, dois judeus cultos, eruditos, e que fizeram tudo para recuperar a original e não conseguiram. Porque esta destruiu. Então os escribas se permitiam grande liberdade, traduziam como queriam, e por isso havia passagens que ofendiam o sentido da verdade da Torá. Ou seja, que ofendiam é uma palavrinha que eu coloquei aqui, mas é assim, que deturpavam. Em Êxodo 12:9 ou 13:17, em Gênesis 49:5 e 11:5, portanto, na Torá, que segundo Javelã nunca foi alterada, né? Então, Êxodo já, Número, Gênesis, Deuteronômio, né? Juízes, no caso de Débora, Juízes já não faz parte da Torá, mas vamos repetir. Então nós temos aqui, vocês dizem que não foi alterado nunca. Então nós temos aqui, Êxodo 12:9 e 13:17, Gênesis 49:5 e 11:5, Deuteronômio 33, aqui nós temos a Torá. Vai lá, então, se você é ignorante, então estuda mais, porque isso aqui foi totalmente alterado por essas. E em Juízes, o canto de Débora, no capítulo 5, a coleção dos livros da Bíblia hebraica já é conhecida nos tempos de Esdras, inclusive sua ordem, ou seja, o cânon. Porém, no Tratado do Baba Batra se afirma que os homens da sinagoga reescreveram tudo de novo. Ezequiel, Daniel, os 12 profetas e outros escritos. E o próprio Esdras escreveu o livro de 1 e 2 da Crônica, que é seu, e seu próprio livro, Esdras e Neemias. Então, destruíram tudo e escreveram o que eles quiseram. Então, o que nós temos hoje, minha gente, é valioso, mas nós não podemos garantir que é original, porque nós sabemos que não sabemos sim. Esdras destruiu os originais que Moisés tinha deixado, o autor deuteronomista, o javista, né? Então tinha deixado uma tradição por escrito e uma tradição oral. Esdras modificou a oral, colocou a dele e destruiu a Bíblia escrita. Destruiu e colocou outra, porque traduziu do hebraico para o aramaico, depois do aramaico para o hebraico de novo. Então nós temos a hebraica, só que é a versão da aramaica. Veja que cara esperto. Aqui é um fato importante. A ambição de Esdras era desmedida. E assim ele tomou por modelo Melquisedeque, que é rei sacerdote. Então ele vai dizer o quê? Vamos reconstruir a sociedade judaica conforme o tempo de Melquisedeque. Eu sou rei e sacerdote. Por quê? Zorobabel tinha morrido. Onias III ia ser assassinado. Ele já sabia disso. Não tinha ter usado essa palavra. Mas Onias IV tinha fugido para o Egito. Então ele vai poder fazer o que quiser. Vai ser rei, sacerdote e, segundo os escribas, profetas. Assim, ele desconstrói o modelo social vigente, colocando após Zorobabel e os Josuá, falsos descendentes de Davi e falsos descendentes do sumo sacerdote, que foi Josuá, ainda no exílio babilônico. Está no livro de Crônicas. A Mishnah é, pois, graças às escribas, interpretações, deduções, apenas, vamos dizer assim, inspiradas por Satanás, escritas pelos escribas, baseadas, supõe eles, na escritura. Mentira. Chegamos assim à fórmula que se lê em Sinédrio 2:3. Aplica-se maior rigor à palavra dos escribas do que a Torá escrita. Vou dizer de novo. Aplica-se maior rigor às palavras dos escribas
o que a Torá escrita. Ou seja, a Torá escrita está aqui, ó. Mas vai se aplicar maior rigor a Mishnah, que é a versão de Esdras, seja essa que é vulgar, seja essa que é original, vai tomar o lugar da Torá mosaica, que tem javista, eloísta, deuteronista e outros autores. Assim está escrito aqui, no livro de Bernard Kasper, Biblioteca Judaica Popular, Introdução ao Comentário Judaico da Bíblia, Editora Vivos. Então está tudo aqui. Ele diz sem vergonha nenhuma, não tem vergonha de dizer isso. O que ele diz? Ele diz o seguinte: Javé deu a lei oral e escrita simultaneamente a Moisés. Sim, mas qual? Não sabemos. Porque ele diz, Moisés a transmitiu a Josué. Sim, a gente vê no final da morte de Moisés, Moisés antes de morrer, transmite para Josué o manto, o cajado e os livros. Portanto, aqui está certo. Mas Josué deu aos anciãos. Quem são esses anciãos? Que passaram aos profetas. Não, nós sabemos que são os profetas, né? E esses profetas deram aos homens da sinagoga. A Carral está na página 44 de Bernard Kasper. Então termina com os homens da sinagoga, com a Carral hebraica. Pronto, estava assim justificada a enorme autoridade dos escribas contra os quais o Nazareno Jesus lutou. Há um texto dessa contenda que é Mateus 23:2, de 2 a 4. Jesus e a multidão, disse à multidão: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas fariseus. Observai e praticai o que eles vos disserem, mas não procedais de acordo com eles, porque dizem e não fazem. Chamam-se Rabi, Rabi. Vós porém não quereis ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, Rabi quer dizer mestre, que é o Cristo, ou seja, ele. E todos vós sois irmãos. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois fechais aos homens o reino de Deus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão querendo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas da viúva. Ele ficou concorrendo o templo. O safado roubou o tesouro do templo, que é para os aleijados, os órfãos, as viúvas, e, portanto, ele roubou para ele, para a área dele. Então você veja, estou dizendo que é verdade, não sei se esse vídeo vai passar. Então, vós devorais as casas da viúva, pois sofrereis rigoroso juízo. Aí de vós que fazeis hipócritas, porque percorrei mais terra para fazer um prosélito, ou seja, converter um homem, depois de ter convertido, o tornais merecedor do inferno 2 vezes mais do que vós. Então, já disse onde estão os escribas. Ai de vós, condutores cegos, insensatos e cegos, condutores cegos e cegos, quais o mosquito engolido no camelo. A morte de Jesus foi seguida da morte dos apóstolos. Então, depois de matarem Jesus crucificado pela mão de Pilatos, já sabemos por causa dos sicários, Pilatos tem os sicários, então por isso decretou a morte de Jesus na cruz. Agora vem a morte dos apóstolos. Todos os 12 apóstolos foram martirizados, todos 12. Depois vem a hora dos mártires, 300 anos, a era pós-apostólica. 4 milhões de mártires foram jogados aos gladiadores, foram amarrados em postes, tocados fogo, ou então leões e feras. Inicialmente os cristãos não responderam violência com violência, ou seja, só vinham calado. Porém depois de Constantino foi estabelecida a lei das 2 espadas. O próprio Jesus disse, né? Aqui no final vou citar: se te atacarem e houver perigo de morte, defende tua vida. Então Jesus dá uma face e diz: se te bater numa face, dá outra, mas não diz o fazer depois. Então Jesus dava uma face, batiam e dava outra, e depois o que é que fazia? Chamava de serpente, raça de víbora, filhos do diabo, mentirosos e pai da mentira. Então ele dava a face, mas depois dava um soco. Pois bem, a propaganda sionista, sionismo é um ramo da Carral hebraica, vocês já sabem disso. Benjamin Zev, né, que é o nome de Theodor Herzl, verdadeiro, faz tudo parecer uma agressão da igreja a gente inocente, como os albigenses. Mas os albigenses
tinham uma grande heresia. Diziam que nós estamos no mundo mal, criados por Deus mal. Portanto, a matéria é má. Logo, o casamento não deve acontecer. E se alguém casar, não tenha filhos, para não colocar mais uma pessoa que vai sofrer o mal do mundo. Ora, isso iria acabar com o ser humano. Pouco a pouco, a humanidade ia se destruir. Isso era a heresia dos albigenses, né? A Albigense é uma Albigense, que é o centro da cidade de Albi, né? Então foram destruídos, foram massacrados. Aí a sinagoga Satanás, que é a carro hebraica, na sua versão atual, que é o sionismo internacional, diz: coitadinhos, eram tão piedosos, pareciam sacerdotes, pareciam novos apóstolos, e a Igreja Católica os matou. Mas imagine você, proibir a reprodução da espécie é condenar a sociedade à destruição. Portanto, tiveram que ser destruídos. Foi um conde, não lembro agora não, quem destruiu. Então, a Carral, essa sociedade secreta poderosíssima, até hoje domina o mundo de modo absoluto. São perversos, mentirosos, assassinos e uma ambição sem limites. A Carral era subterrânea, o povo não conhecia, não sabia que existia, nem sabia que a igreja cristã defendia a ordem e os mandamentos. E o próprio Jesus parece se contradizer no texto seguinte: agora, porém, eu vos digo, quem tiver dinheiro, pega uma bolsa de viagem e bota o dinheiro dentro. E quem tiver uma espada, se não tiver espada, venda a sua capa e compre uma. Está em Lucas 23, 2. Jesus disse isso aos seus discípulos durante a última ceia. Ou seja, ele previa que no final das contas, né, os cristãos não poderiam sofrer o martírio a vida toda. Depois de Constantino, eles vão revidar. E vão revidar com força. Então, antes dos 30 minutos, mostramos a vocês então a sociedade mais perversa, mais hipócrita, mais assassina e mais poderosa, chamada a Carral, quer dizer, Assembleia, Sinagoga. E São João, nas suas cartas, que é a terceira Apocalipse, chama de Sinagoga de Satanás. Pois bem, aqui dizemos a você, portanto, a sociedade que agora você conhece, a Carral hebraica, já falamos dela. O sionismo todo mundo sabe, o movimento sionista mundial, o partido sionista mundial, todo mundo conhece. Agora, Carral hebraica, essa é a sociedade, é a única sociedade secreta que não é colocada em livro nenhum. Estou dando a você que você não vai encontrar em nenhum livro. Então, só aqui, ó. Só aqui. Vou estar aqui. E aqui é o museu. Bernardo Casper, Biblioteca Judaica Popular. Vamos ver a nitidez. Biblioteca Judaica Popular. Bernardo Casper, uma introdução ao comentário judaico da Bíblia, editora da Bíblia. Aqui está tudo o que eu disse, baseado nisso aqui. Pois bem, acabamos o vídeo, aos 28 minutos, antes dos 30. Deem o seu like se gostaram, né? O vídeo é curto, e divulga o canal. Estamos caindo, estamos sabotando a gente, né? E nós também, devido ao calor, estamos fazendo poucos vídeos, só 2 por semana, às vezes só um. Então, minha gente, vamos adiante, vou à frente, ademã que eu vou à frente. Mas vou tentar fazer pelo menos 2 vídeos por semana, pelo menos 2. Até a próxima.